Boa noite a todos. E nós vamos hoje pregar Isaías, profeta Isaías, um profeta dos mais nobres da Bíblia. Este homem, ele foi um dos profetas que se envolveu com o exílio e ele relatava os acontecimentos determinados por Deus, ainda não acontecidos, no seu livro. Ele intercalava entre sentenças de Deus a várias nações e vários povos, inclusive para a nação de Israel e de Judá, e também dos livramentos que Deus prometia ao seu povo, embora eles estavam estupidamente desobedientes a Deus. Estavam tão estúpidos com Deus e, além do mais, eles não percebiam que estavam desobedecendo a Deus porque eles prestavam culto voluntário da parte deles, mas não das ordenanças de Deus. Nisso nós vamos ver durante o nosso culto de hoje. Nós não vamos tratar em nenhum ponto do livramento que Deus dá ao seu povo, embora desobediente, afastado, rebelde. Deus ainda tem misericórdia. Não podemos esquecer que nós temos um Deus misericordioso, paciencioso e que sempre quer recuperar almas. Deus nunca quer castigar ninguém. Ele nunca quer o mal de ninguém. Deus sempre quer o seu bem, quer o bem do seu povo. Então hoje nós não vamos ter tempo hábil para falar sobre livramento, que é o próximo assunto depois dessa leitura que nós vamos fazer. Nós vamos ler agora para os irmãos presentes e para você que está ao vivo, em Isaías capítulo 29. É apenas uma parte, é sequência de uma série de profecias, de alertas que este nobre profeta faz e fez. Nós colocamos um título na face das duas redes sociais, e o profeta que Deus avisa sobre os acontecimentos, mas poderíamos dizer também que rebeldia tem prazo de validade, sempre assim, tanto para um povo quanto para qualquer um de nós. E a leitura neste momento, se Deus agora nos permitir, será Isaías 29, nós vamos ler os 5 primeiros versículos, amém? Podemos ler? Amém. Está escrito assim pelo profeta: ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas, contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheiras contra ti. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de um que tem espírito familiar. E a tua fala assobiará desde o pó, e a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa, e no momento repentino, isso acontecerá. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, Santo Deus e Pai poderoso, nos ajude a compreender cada vez mais os seus propósitos e a sua mensagem. Pedimos nesse momento sabedoria e capacidade para poder pregar a sua santa palavra. E que cada coração presente, ou que está nos ouvindo, ou que ouvirá futuramente, possa abrir, ser expandido através do Espírito Santo para a compreensão das suas sagradas Escrituras. Neste momento, pedimos que o Senhor nos faça de vasos de honra para anunciar a sua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que te agradecemos. Amém. Amém. Uma palavra estranha, não comum, é como anuncia o profeta Isaías, ai de Ariel. Quem é Ariel?
Ele diz que é a cidade onde Davi acampou. Qual foi a cidade que Davi acampou? Jerusalém. Olha, irmãos, Ariel foi um nome que o profeta colocou para designar o monte de Deus, ou em algumas traduções, o leão de Deus. É uma alusão a Jerusalém, de fato, cidade de Davi, mas numa situação anormal, de uma profecia que Deus não estava nada satisfeito com que aquela cidade tão importante, onde estava o templo de Deus, Deus estava requisitando deles um ai, mandando um ai para eles. Ai é de dor, é de espanto. E em uma outra interpretação sobre esta palavra, diz sobre ser a lareira de Deus, porque Jerusalém foi tida como culpada diante de Deus pelas atitudes que faziam. Não são boas as notícias sobre o que estava acontecendo e eles precisavam de saber, porque os seus habitantes, eles continuavam com suas práticas religiosas enquanto Deus estava se zangando com eles. E sem se dar por conta que estavam desapontando a Deus, eles estavam festejando, fazendo as festas religiosas, como o povo faz hoje, Natal, Páscoa, Quaresma. O povo vai fazendo festa e ao mesmo tempo pulando carnaval e fazendo as suas estripulias. Deus não está contente, não pense que Deus aceita essas festas dos homens. E Jerusalém também estava nessa mesma entoada. E na verdade eles estavam fazendo festas para eles mesmos e não para Deus. O profeta Isaías aparece, dando as cartas do julgamento que Deus efetuará. O Criador sábio, o nosso Deus, é como um agricultor que sabe executar as podas necessárias para que a sua plantação, isto é, o seu povo, volte a produzir frutos como produzia no passado. Isso é uma lição espetacular para cada um de nós e para a Igreja do Senhor nos dias de hoje. De forma que o julgamento de Deus é um instrumento, não dele derramar ódio, ira, mas é um instrumento de amor justo, porque quem ama corrige. Ainda que ele aplique com severidade assustadora, as suas ações sempre serão na medida proporcional à desobediência e ao tempo de duração do coração pervertido. Todos os corretivos de Deus são restauradores e não destruidores. E não apenas para dar paga segundo o que foi feito, segundo a sua rebeldia, mas para entender que eles deveriam mudar, deveriam melhorar. Sempre assim. Nós sempre devemos entender que precisamos de melhorar. A autossuficiência religiosa e a autossuficiência pessoal é um grande problema espiritual para as pessoas, sempre foi. E é precisamente isso que devemos esperar da prática dos cuidados do justo Deus que nós temos. No versículo 6, nós pouco vamos sair do capítulo 29, só no finzinho. No versículo 26, Isaías escreve: do Senhor dos Exércitos será visitada com trovões, e com terremotos, e com grande ruído, com tufão de vento, e tempestade e labareda de fogo consumidor. Coisas terríveis. E ele diz que Jerusalém seria visitada pelo Senhor. Entenda que as visitas de Deus têm dois propósitos. Ou é para dar as bênçãos devido à obediência, ou para dar a correção devido à desobediência. No Senhor nós só temos duas posturas, ou obedecemos ou desobedecemos. Não há meia obediência e nem meia desobediência. Ele sempre nos observa e num determinado momento ele vai usar dos seus instrumentos para agir. No caso de Ariel, Jerusalém, em parte os assírios e para finalizar os babilônicos, como nós sabemos da história. Não vamos ver tanto de história hoje e nem de datas para não te sobrecarregar,
mas uma mensagem que possa te descomplicar da certeza que Deus te observa. Porque nós não temos um Deus simplesmente ameaçador. Primeiro, irmãos, Ele aconselha, Ele orienta, Ele manda os seus profetas, manda os seus pregadores. Ele sempre vai dar o melhor conselho para ter os melhores resultados, para seguir o seu caminho e se dar bem e ser próspero. Pela desobediência acentuada, ele passa a observar para que se corrijam ou, necessariamente, se precisar, vai agir. Porque Ariel, no caso Jerusalém, não reviu as consequências de trilharem nos grãos da rebeldia. Os instrumentos de Deus farão parte do processo da colheita. Sempre assim. Filhos de Deus podem sim colher frutos amargos através dos inimigos. Quem limita ou libera para empoderar os inimigos sempre é o Senhor. Nenhum homem, nenhuma nação na terra tem poder se não for dado por Deus. Judá foi conduzido ao cativeiro na humilhação, como sabemos, colheu em vida na Babilônia por 70 anos o gosto da sua própria semeadura. Os caldeus foram a vara de Deus. Não foi permitida a extinção dos filhos de Deus, porque se deixasse eles à vontade, com certeza, tanto os assírios como depois os babilônios teriam dizimado esse povo, como faziam com outras nações, mas isso Deus não permitiu. Eles foram transportados para o sofrimento, sim, com excesso e severidade, e finalmente voltariam para a sua terra natal, só que agora mais enxutos. Da autoestima, do orgulho religioso, voltariam mais pobres do que antes, mas melhores para o Senhor. Deus tira tudo que não presta de nós, nos forja para nos deixar sempre melhor. Por exemplo, o segundo templo não possuía a beleza do primeiro templo, mas o coração deles, na época do segundo templo, era mais humilde. Interessante, Deus sempre o mesmo. Deus nunca deixou de amar. Nós amamos por causa de beleza, ou templo bonito, ou um templo feio. Deus ama o coração. E vê o coração de cada um. Na visão do profeta Isaías, ele vê o apetite de todas as nações que se puseram em ordem nos seus desejos contra Jerusalém, ou o Monte de Sião. Pressentindo a destruição, Isaías sente a dor, porque ele amava o povo, assim como Deus amou. E ele diz: ai de ti, Ariel, você vai passar por uma que nem imagina. E eles nem desconfiavam que iam passar por situação tal qual passaram. Eles não pressentiam a dor, mas o profeta pressentia. De forma que o ai da lareira de Deus, quando aquece, a cidade da morada de Davi, lugar da semente de Davi, a qual nasceu séculos depois o Messias, do qual ele pertenceu. O profeta alerta que a cidade está sendo desejada para ser castigada e dizimada pelos inimigos, como ele relata nos versos 7 e 8, que já nós vamos ler. Os assírios haviam engolido Jerusalém na sua imaginação. Interessante que Isaías escreve isso, que os assírios estavam imaginando acabar com o povo de Judá. Mas Deus, de repente, desapontou os desejos de atacarem e mandou embora vazios e confusos nas primeiras investidas. Os assírios, decepcionados das suas ansiosas esperanças, são comparados ao que acontece com o homem faminto e sedento, como Isaías escreve. Quando ele acorda de um sonho no qual fantasiava que ele havia comido e bebido muito, e quando ele acorda, ele vê que não teve essa abundância toda e não encontra nada além de uma ilusão e ainda com fome. Leamos o versículo 7 e 8 para você entender como estava a vontade desse povo de destruir Judá.
E como o sonho de uma visão de noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel. Como também todos os que pelejarem contra ela e contra a sua fortaleza, e a puseram em aperto. Será também como o faminto que sonha, que está a comer, porém acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, porém acordando, eis que ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Não há nenhum povo que foi para atacar o monte de Sião, a cidade de Deus, para não acabar com tudo. Assim Satanás é conosco, ele nunca vem para nos dar sobrevida, ele vem para matar. Porque não consegue, é porque a vida está na mão de Deus. De todos nós. Assim você vê, assim são os nossos inimigos. Eles enumeram aos montes e sonham com a nossa desgraça. Você deve saber que o mundo ímpio aí fora sonha com a desgraça dos crentes. Você tem assistido políticos, autoridades e a própria televisão dizer o que pensam de nós. É o mesmo espírito que pensavam contra Jerusalém. É o mesmo espírito nos dias de hoje que ainda pensam contra Israel. Então eles sonham com a nossa desgraça. Ninguém quer ver os crentes bem. De forma que esta é uma figura mais impressionante, que representa o desejo insaciável dos assírios de sacudir a cidade de Jerusalém e destruí-la. A comparação é assustadora e de alto grau, revela o alto grau de desejo de destruição alimentado pelos inimigos de Jerusalém. Você já viu alguém dizer, se eu pudesse eu mataria alguém? Assim são os inimigos do povo de Deus. Se eles pudessem, matariam. E é perfeitamente adequado para ilustrar o anseio dos sonhos dos inimigos dos filhos de Deus e dos judeus até os dias de hoje. Irmão, Israel está no mapa do mundo, é um país pequeno, rodeado de inimigos, tanto perto quanto longe. E a intenção daqueles povos árabes, dos povos da Europa, do mundo todo, exceto poucas as nações, é aniquilar os judeus. E nem convivência eles querem ter. Até o dia de hoje, o mundo conspira contra Israel. É o sonho de consumo, de desejo do mundo, não só dos caldeus, dos assírios, dos babilônicos, de séculos passados, ou dos romanos, que quando tiveram oportunidade destruíram o templo e destruíram também Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Aliás, o período pós-exílico termina no ano 70 depois de Cristo. É onde começam as profecias de Senaqueribe para a volta do nosso Senhor. De forma, meus irmãos, que nós vemos todas essas intercalações históricas, como isso, na espreita, o profeta Isaías observa Judá nesse tempo, e Judá tranquila, às cegas, prestando o seu culto. Volto a dizer, as festividades religiosas eram religiosamente nas datas marcadas, regulares, celebradas tranquilamente em Jerusalém, como ainda fazem nos dias de hoje. Os anos chegavam e passavam, e as fartas festividades eram sempre as mesmas, como está escrito. Cada ano que faziam suas festanças, mais e mais se afastavam e desprezavam a Deus. Ano após ano, os pecados aumentavam, enquanto as festas repetiam. Toda a evolução dos pecados ocasiona a perda de temor, em qualquer povo, em qualquer igreja, em qualquer família, em qualquer indivíduo. Todo aumento e concentração de pecado vai perder o temor a Deus e desvincular das informações de Deus. Aparece a cegueira, junto com a irreverência, mas as festividades tornam-se cada dia mais animadas.
Veja como está o mundo hoje. O mundo está em crise, mas ao mesmo tempo promovem festas. De forma, irmãos, que os rituais aconteciam, enquanto a santidade era reduzida. O desprezado profeta Isaías, que alertava e orientava, quanto mais reduzidos de Deus, mais os inimigos de Deus eram preparados para fazer a obra de correção. Veja o verso 5 que nós lemos. E a multidão dos seus inimigos será como pó miúdo. Pó miúdo, para você entender, é aquele pó que você encontra nos móveis da sua casa. Você não sabe como ele entra, mas você vê a sujeira que ele causa. Porque ele vem não com o vento, ele vem no fluxo de ar, entre a pressão do ar. Então será como pó miúdo. E Isaías diz, os inimigos serão desse jeito. A hora que você vê, eles já estão. E ele diz mais, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. Pragana, irmãos, para quem não sabe, é o pólen. O pólen das flores. Nós não vemos o pólen das flores, mas nós vemos que eles dão resultados da multiplicação. E ele diz ainda, e num momento repentino, isso acontecerá. Esse versículo está dizendo, é inevitável. É inevitável. Porque as atividades religiosas não era prova de que Jerusalém fosse fiel a Deus, como já comentamos 3 vezes. Embora promovesse cultos solenes, Deus enxergava o coração deles. O coração estava imundo. E em todos os seus eventos religiosos. Agora, sem ouvir os profetas, ou o profeta, a corrupção e os pecados deveriam ser extirpados. Olha, irmão, se você não ouve o pregador, não lê a palavra de Deus e é filho de Deus, Deus vai aplicar a correção. Não porque você vai ouvir a palavra de Deus e vai se alertar, olha, não posso fazer tal e tal coisa. Vai aprender no modo diferente. E é isso que Judá passava. Na verdade, a lareira de Ariel já estava começando a ser acesa. E eles não percebiam. Deus faz faxina nos filhos, sempre. Judá precisava com urgência desse expurgo. Jerusalém seria um lugar onde o fogo do julgamento da lareira de Deus estaria em plenas chamas acesas. Veja o versículo 2. Contudo, porém, Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como uma lareira. Haverá pranto e tristeza e aperto. Irmãos, quem está morto não faz mais isso, mas quem está sofrendo vai sentir dores. De forma que em pouco tempo, aqueles alegres religiosos, festeiros, estariam, como nós lemos, como um homem prostrado no pó, sussurrando por socorro com voz fraca, mas uma voz que ele reconhecia, porque era familiar. E com uma voz de um moribundo. É verdade, irmãos, atordoados pelo castigo repentino, inesperado como a pragana ou pó, na angústia, a voz de qualquer um de nós será abafada. O profeta diz que seria como uma voz de quem saísse de uma cova, ou quem estava dentro de uma cova, voz de quem está no subterrâneo, em desespero, num tipo de porão escuro. Isso seria uma retribuição apropriada, visto que Jerusalém havia consultado falsos profetas em lugar de clamar a Deus. Está corriqueiro isso. As pessoas procuram adivinhos, igrejas que têm revelações, ao invés de clamar a Deus e orar e ler a palavra de Deus. Mas não para por aí, irmãos. A pregação de hoje não para por aí. Que momento apropriado para os crentes que se encantam com falsos profetas e tais reveladores de inutilidades que se permeiam por este mundo religioso afora, como nós estamos falando da religião que Deus não aceita. No versículo 4, já na sentença,
de Deus, ele diz: então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como de um que tem espírito familiar, não é voz estranha, e a tua fala assobiará desde o pó. O profeta agora passa a desencadear, a revelar uma série de fatos rápidos, humilhantes. Como eram religiosos praticantes, não esperavam uma surpresa tão repentina como nós acabamos de ler. Passaram a ter comportamento dos moribundos, não sabiam o que estava acontecendo direito, e ele diz que estavam como aqueles alcoolizados sem tomarem nenhuma bebida alcoólica. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai, bêbados estão, isto é, não sabia o que estava acontecendo. Bêbados estão, mas não de vinho, andam cambaleando, mas não de bebida forte. Estavam atordoados. Irmãos, todo crente entorpecido pela apostasia são considerados como alcoólatras literais. Todos. Não sabem o que está acontecendo e nem o que está para acontecer. O Senhor os chama de embriagados espirituais. Tornam-se insensíveis para com a reta palavra de Deus. Como bêbados, perdem o discernimento espiritual, a vigilância e tornam-se estúpidos, desavergonhados, envolvendo-se com todo tipo de rito religioso que aparece, topa tudo. Diante desse estágio lastimável, Deus derrama sobre eles um espírito de profundo sono. Você quer prova do que nós estamos lendo? Procure evangelizar alguém que está atolado nessas igrejas antibíblicas. Eles vão querer dar aula para você. E veja o versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, e vendou os profetas e os principais videntes. Isto é, Deus estava através de Isaías dizendo: eu vou parar de pregar para vocês, porque Deus não quer nem que eu pregue mais. Como recusaram a voz dos seus pregadores, os pregadores amigos de Deus que alertavam para o bem, terão que receber os inimigos sedentos para a própria perdição deles, no lamento. Sempre assim, quem recusa a ajuda verdadeira de Deus, vai receber os inimigos que querem os derrubar. Sempre assim, como os pastores fiéis são desprezados nos dias atuais, banalizados, assim também os profetas tornaram-se inúteis para eles. Os profetas no meio dele, como Elias, por exemplo, quem dava crédito a Elias? Quem dava crédito a Jeremias, Abacuque, todos esses profetas envolvidos nessas causas? Na verdade, os profetas deveriam ser os olhos para guiar os caminhos retos de Deus. Por isso, Deus agora fecha os olhos deles, porque quando tiveram oportunidade, não ouviram. E a Bíblia diz sobre tempo aceitável. Busque o Senhor enquanto se pode achar. O tempo de achar Deus para ajudar já havia cessado. Perderam o equipamento espiritual para responder às instruções espirituais. E a ferramenta era a palavra de Deus, os profetas e as profecias. Na verdade, irmãos, tornou-se um povo ineficaz quanto às visões e os pensamentos sagrados. A consciência de servir a Deus já não existia mais. Isso às vezes parece tão familiar, não é, irmãos? Nos tempos de hoje. Numa outra metáfora, vê que são uma sequência de metáforas que Isaías, ele turva-se a pregar. Veja que agora ele diz de uma visão complicada, porque eles tornaram-se ainda mais ignorantes. Veja o verso 11, eu vou explicar ali para você. Por isso toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isto, peço-te, e ele dirá:
não posso ler porque está selado. Aqui o profeta diz, irmãos, algo bem triste, muito mais triste que nós podemos imaginar. E ele diz que com poucas palavras, como poucas pessoas sabiam ler, eu estou explicando esse versículo 9, 11 para você, poucas pessoas sabiam ler. E dentre os poucos que sabiam ler, ninguém poderia interpretar as profecias. Como o livro estava selado, nenhum alfabetizado poderia interpretar para eles por falta de discernimento de Deus. Em consequência, obviamente, a palavra de Deus existia, mas continuava sem ser entendida e impossível de ler. Continuavam cegos. Existia alguém que era alfabetizado, mas não poderia ler. Não poderia ler, irmãos, porque Deus fecha o cerco para que nem possam recuperar e entender a mensagem escrita diante dos seus olhos. Por isso que ficam cegos. É como os crentes que se afastam de Deus nos dias de hoje, tornam cada vez mais desinteressante ler e interpretar a palavra de Deus, como os bereanos faziam. E nós vemos que entender e obedecer a palavra de Deus, enquanto qualquer coisa que pregam por aí, logo eles absorvem e aceitam. As festas que ensinam celebrar, celebram. Os rituais que aparecem, qualquer um que prega, acreditam. Voltando ao eixo de Isaías que nós estamos, na busca enlouquecida que eles estavam, e tão ignorantes pela colheita da desobediência que estava aproximando, procuravam entre os que não sabiam ler também. Veja que no versículo 11, procurar alguém alfabetizado que pudesse ler. E ele disse, eu não posso ler porque o livro está selado. Isto é, eu não tenho discernimento espiritual para interpretar profecias. Alfabetizado, mas não espiritual. Então o que eles correram? Correram até para quem não sabia ler. Olha que ponto. Então nessa busca enlouquecida, eles procuravam entre os que não sabiam ler também. Se por acaso alguém poderia interpretar o significado das letras. Veja o caos que o desespero provoca. Faz-nos lembrar daquele popular ditado, que na terra de cego até quem tem um olho é rei. Veja, irmãos, o versículo 12. Como o alfabetizado não tinha espiritualidade para ler o livro, então, numa segunda opção, diz, ou dá-se o livro ao que não sabe ler. Dizendo, lê isto, peço-te, lê este livro. E ele vai olhar e vai dizer, não sei ler. Não sei ler. Irmãos, esse é um dos versos mais humilhantes da Bíblia. Mais humilhantes da Bíblia. Continuando a metáfora do rolo do selo, do livro selado, o escriba que poderia ler, como nós vemos no versículo 11, havia recusado de fazer a leitura do livro selado por não ter o Espírito Santo do Senhor para revelar e descobrir as profecias. Agora, nessa última opção, nesse estado desesperado, procurava algum homem justo entre eles, que ainda que fosse analfabeto e que tivesse coragem de abrir o livro, obviamente não ia saber ler. Nada mais restava. E o tempo da aplicação da colheita estava se fechando. Tanto o tempo quanto o cenário todo estava se fechando. O julgamento estava selado, era inevitável, não havia mais tempo e nem informação disponível para o arrependimento. O tempo aceitável do arrependimento havia esgotado. Neste momento, os preparativos eram para colher o que plantaram durante o tempo da desobediência. Quando o julgamento torna-se inevitável, irmãos, não só para Judá, mas quanto ao povo de Deus, Deus sela tudo.
ele cala os pregadores. As igrejas começam a ser fechadas. E a Bíblia diz que haverá tempo que as pessoas terão sede do Evangelho e não há quem pregue. Já nesse tempo, existem muitas pessoas querendo ouvir o Evangelho, mas não tem pregador disponível. Não pense que isso é coincidência, é sobre procura e oferta, não é isso. São os propósitos de Deus para Ariel entre nós também. De forma, irmãos, que Deus sela tudo, fecha todas as portas, como fechou, por exemplo, a Arca de Noé. Como tem fechado nos nossos tempos oportunidades, como vai continuar fechando durante o longo dos tempos que ainda nós vivemos. Veja o versículo 13 para nós finalizarmos a pregação de hoje. Porque o Senhor diz: pois que este povo aproxima-se de mim, e com sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foi instruído. Isaías retorna à religião do culto inaceitável. Este versículo é clássico, é conhecido. Preste atenção. Você que está aqui, você que vai nos ouvir. Pare de acreditar que tudo que fala de Deus é bom. Qualquer um que aparece falando de Deus, Deus aceita. Não é assim. Retire esse conceito de que a igreja ou qualquer igreja que fala de Jesus é boa, que fala de Deus é bom, porque a religião inadequada é destituída de adoração e de autoridade que Deus aceita. Eles insistiam em continuar com os ritos e as cerimônias do templo, enquanto no mesmo tempo acontecia uma profunda degradação moral e espiritual. A igreja do Senhor deve dar o bom exemplo e o cheiro de Cristo no mundo. Você, meu irmão, é responsável por essa igreja. Para que esta igreja possa continuar sendo uma sucursal do céu nesta terra. E que a voz pregada nesta igreja seja a voz autorizada dos céus. Que as orações feitas nessa igreja, que os cânticos, louvores e adorações feitas nessa igreja, e por você, meu irmão, seja assunto no céu também. Amém? Jesus agora, diante de um povo com a mesma patologia de declínio espiritual de Judá, nosso Senhor Jesus repete a mesma repreensão aos líderes religiosos da época de Jesus, isso em Mateus 15, 7 e 9, versículo similar ao 29 e 13 de Isaías. Leiamos, versículos 7, 8, 9 de Mateus 15. Veja o que Jesus diz: hipócritas. Ao mesmo povo, irmão, que tinha retornado do Egito, agora Jesus diz a eles: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Olha, irmãos, não era mais aqueles, mas era filhos daqueles. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A igreja do Senhor, ela tem preceito do Senhor e deve ter. Para terminarmos, esperamos que diante de nós, nesta reunião, neste prédio, não haja o mesmo declínio de desobediência às Sagradas Escrituras, como aconteceu no pré-exílio e como aconteceu nos dias de Jesus. O mesmo versículo recitado pela terceira vez, podemos dizer nesse instante, em que tanto aqueles judeus na desobediência, como a sua descendência na desobediência, em todos os tempos da existência deles, e que os nossos corações estejam tão bem perto de Deus na obediência, quanto os nossos inimigos estejam tão incapazes de se aproximarem de nós
para saciarem os seus desejos de nos castigarem. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos ajude e nos dê discernimento. Boa noite a todos. Amém.